Sejam bem-vindos ao canal Banquete do Rei. Eu sou a Iragé Malheiros. É sempre um enorme privilégio receber você aqui. Se você ainda não está inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário de onde você é, e também compartilhe esse vídeo para que o YouTube, então, ele possa estar apresentando esse vídeo a mais pessoas e mais pessoas sejam então alcançadas pela palavra do Senhor. Então eu conto com a sua participação para que esse vídeo seja então recomendado pela plataforma aqui do YouTube. Nesse nosso encontro nós iremos abordar o capítulo 19 do livro do Gênesis. Na semana passada nós tratamos do capítulo 18 e um dos pontos principais do capítulo 18 é exatamente o fato de que Abraão ele recebeu a visita de 3 varões e esses 3 varões se tratavam de 2 anjos e o próprio Senhor numa espécie de teofania, que é uma manifestação do nosso Deus em forma humana. E hoje nós iremos então dar continuidade a esse estudo, abordando então o capítulo de número 19. E antes de qualquer coisa, vamos então orar ao nosso Deus. Eu te convido a você fechar os teus olhos e se conectar a Ele, ao Deus Criador de todas as coisas. Senhor Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça. Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para percebermos a Tua verdade, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, revelar, Pai, a riqueza da Tua palavra, Senhor, revelar a profundidade, Senhor, das Sagradas Escrituras. É assim que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Então, queridos, o capítulo de número 19 começa assim. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. É importante que você lembre que lá no capítulo 18, quando Abraão teve a visita desses 3 varões, um deles se tratava do próprio Deus, do nosso Senhor. E aí, nessa visita, onde Abraão ele teve um comportamento de hospitalidade, ele ofereceu um verdadeiro banquete para o Senhor e para os 2 anjos. Em um desses momentos, já praticamente ao final do encontro, dessa visita, o Senhor compartilha com Abraão, que ele iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra em razão do comportamento altamente pecaminoso, vamos dizer assim, daquele povo. Era um povo perverso, era um povo profano. E Abraão, então, começa a interceder por aquele povo, por aquela cidade, porque lá estava o seu sobrinho. Lá morava Ló. Ló, sobrinho de Abraão, juntamente com a sua esposa e com as suas filhas. Então, Abraão começa a interceder da seguinte forma, dizendo assim: Senhor, mas o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Vai ter a mesma mão, mesmo se houver lá justos? Se o Senhor encontrar lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Aí o Senhor responde: não vou destruir. E aí Abraão continua na intercessão e diz assim: e se o Senhor encontrar lá 45, vai destruir? E se encontrar 40? E se encontrar 30? E se só encontrar 20 justos?
E se encontrar 10 justos, o Senhor vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra? E o Senhor responde: não, por amor aos 10 eu não destruirei. Então Abraão começou a interceder. E aí, enquanto o Senhor estava lá com Abraão, o que aconteceu? Os 2 anjos seguiram em direção a Sodoma e Gomorra. E chegando lá, eles encontram a porta da cidade, bem na porta, na entrada da cidade, eles encontram Ló. Ló estava lá. E esse comportamento de Ló estar na porta da cidade, logo na entrada, significava que ele deveria ter alguma autoridade naquela cidade. Ele deveria exercer algum tipo de autoridade. Ele, ficando ali, que era culturalmente um local onde se faziam reuniões, era um local onde se faziam negociações. Então, as pessoas que ali ficavam à porta da cidade eram pessoas que exerciam algum tipo de liderança. Então, estava ali Ló. Quando ele percebe ali os 2 anjos, ele reconhece que eram 2 anjos. E aí, qual foi a atitude de Ló? Aqui no verso 1 diz: levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Assim, da mesma forma, o seu tio Abraão também se comportou. Ele também se lançou em terra, lá no capítulo 18, se lançou com o rosto em terra, quando ele percebeu ali a visita de 2 anjos acompanhados, do próprio Deus. Então, aqui o sobrinho de Abraão também tem o mesmo comportamento, também tem a mesma postura de adoração. Em seguida, no verso 2 diz assim: e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Então, Ló fez um convite para que eles fossem pernoitar na casa dele, que eles ficassem na casa de Ló, que lá eles iam poder, então, de alguma forma também poder descansar, lá eles iam poder ter os seus pés lavados. Mas o comportamento dos anjos diante de Ló foi diferente do comportamento que eles tiveram diante de Abraão. Diante de Abraão, eles aceitaram de imediato aquele convite de hospitalidade, mas eles resistiram a esse convite quando foi feito pelo sobrinho, quando foi feito por Ló. Verso 3: e porfiou com eles muito. Então, Ló insistiu para que eles dormissem lá, para que eles pernoitassem em sua casa, para que eles não ficassem lá à mercê de qualquer comportamento dos moradores lá de Sodoma, que eles não ficassem à praça, por exemplo. E vieram com ele e entraram em sua casa. Então, depois de muito insistir com os anjos, eles aceitaram o convite de Ló. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Então, Abraão ele fez um verdadeiro banquete quando ele percebeu ali a visita dos 2 anjos e do próprio Deus, do próprio Senhor, e teve a participação clara nessa preparação do banquete da sua esposa, de Sara. Mas aqui, no capítulo 19, nós não percebemos a participação da esposa de Ló. Continuando no verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Então, os anjos eles aceitaram a hospitalidade de Ló, entraram na casa de Ló, e alguém da cidade percebeu
que Ló havia recebido 2 homens, que Ló havia recebido 2 varões. E então, aqui nesse verso 4, diz que todos os varões, todos os homens lá da cidade de Sodoma, todos eles foram até a casa de Ló, desde o mais moço, o mais jovem, até o mais velho. Todos os homens se dirigiram à casa de Ló. Com qual intenção? Verso 5. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Esse é um dos versículos mais fortes aqui do capítulo 19, porque esses homens, na verdade, todos os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, eles vão até a casa de Ló, e lá do lado de fora, eles dizem assim: cadê os 2 homens que entraram aí na sua casa? Cadê eles? Traz eles aqui para fora, para que nós os conheçamos. Esse conheçamos era para que eles tivessem, então, relações sexuais com os anjos, tivessem relações sexuais com aqueles 2 homens, que até então para eles se tratavam de homens comuns, não de anjos. Então a gente começa a perceber, a partir aqui desse verso 5, o tamanho da depravação sexual que atingia, que cometia aquele povo, o povo de Sodoma e Gomorra. Então era um povo extremamente profano. Verso 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Bom, o que dizer acerca desse verso 8? Porque assim, aqueles homens da cidade foram até a casa de Ló, pediram que Ló levasse aqueles 2 varões para o lado de fora da casa, para que eles tivessem relações sexuais com eles. E qual foi a atitude de Ló? Ló disse assim: eu tenho 2 filhas aqui, 2 filhas virgens, e eu posso entregar elas para vocês fazerem com elas o que vocês quiserem. Mas assim, preservem, né? Não toquem nos meus 2 hóspedes. É algo muito difícil de você conceber um pai tendo um comportamento como esse. Porque, afinal de contas, um dos deveres dos pais é de quê? De cuidar dos seus filhos, é de guardarem a vida deles, é de zelarem pela vida deles. E aqui a gente vê Ló praticamente oferecendo as suas filhas, né, em defesa dos seus hóspedes. A gente sabe que a questão da hospitalidade era algo muito forte na vida do povo de Deus, era algo muito forte. Eles chegavam a oferecer a própria vida em defesa dos seus hóspedes. Mas aqui a gente percebe que Ló, de certa forma, já estava com um comportamento um tanto quanto influenciado, né, pelo povo de Sodoma. E aí, continuando, no verso 9, eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então a gente vê aqui que a gente percebe, né, que Ló, ele não tinha um comportamento igual ao povo de Sodoma. Tanto é que o verso 9 diz que
os varões que lá estavam, né, todos os homens que lá estavam, falaram: ó, você veio para cá como um estrangeiro e você se comportava aqui como um juiz, você se comportava aqui apontando os nossos erros, as nossas falhas, você sendo um estrangeiro. Pois agora sai daí, porque nós vamos fazer mais mal a ti do que a esses teus hóspedes. E continuando, no verso 9 ainda. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então eles foram até ao encontro mesmo de Ló, ali no corpo a corpo com Ló, né, se arremessaram sobre Ló, e foram arrombar então a porta da casa de Ló. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão. Quais varões? Os 2 anjos estenderam a sua mão lá de dentro da casa de Ló e fizeram entrar a Ló. Puxaram Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então os anjos feriram aqueles varões de uma cegueira momentânea, a ponto deles não encontrarem nem mesmo a porta lá da casa de Ló. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Então, depois que esses varões, os 2 anjos, puxaram Ló para dentro de casa, eles perguntaram para ele assim: ó, tu tens mais alguém aqui contigo? Tem mais alguém da tua família? Você tem genro, você tem filhos, tem filhas? Você tem que tirar todos eles daqui. Por quê? Porque essa cidade vai ser destruída. Então aqui mostra mais uma vez que a intenção do Senhor, o desejo do Senhor não é apenas atingir a minha vida, é atingir a minha casa, a minha família, a minha parentela. A intenção do Senhor, o desejo do Senhor é alcançar não só a sua vida, como a tua casa. É salvar não só a você, como a toda a sua casa, como a toda a sua família. E no verso 13, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então aqui os anjos estavam mais uma vez reforçando para Ló o que iria acontecer com aquela cidade. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então, assim que os anjos alertaram a ele o que iria acontecer e perguntaram se ele tinha algum familiar, que ele deveria então tirar esse familiar dali, Ló foi até ao encontro dos seus genros, contou para eles o que ia acontecer, mas os seus genros então começaram a zombar, começaram a ironizar. Então a gente percebe aqui que Ló, embora ele não tivesse o mesmo comportamento que o povo, que os habitantes de Sodoma e Gomorra, ele não tinha um testemunho, ele não teve um testemunho tão forte, tão evidenciado da sua fé no seu Deus, a ponto de convencer os seus genros a segui-lo, a sair daquela cidade. Eles não acreditaram em Ló, eles começaram a zombar. E aí no verso 15, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Depois que Ló recebeu essa informação por parte dos anjos, que aquela cidade ia ser destruída, que ele deveria pegar toda ali a sua família, incluindo os genros, que por sinal não acreditaram no que iria acontecer. O que Ló fez? Ló foi dormir. E aí de manhã, ao amanhecer, os anjos apertaram, os anjos foram insistir com ele, dizer assim: olha, essa cidade vai ser destruída, acorda Ló, você tem que levantar.
E aí no verso 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, é um comportamento de, assim, um tanto quanto estranho, porque Ló recebe essa notícia: essa cidade vai ser destruída, pega a tua família, vocês têm que sair daqui. O que ele faz? Ele vai dormir, e aí de manhã os anjos que têm que ir lá insistir com ele: você tem que sair daqui, você tem que sair daqui, pega a tua família, sai daqui. E ele continuava ali, devagar, demorando, a ponto dos anjos pegarem na mão dele, na mão da mulher, na mão das filhas, e fazer assim: vamos, vocês têm que sair daqui. Então não dá para entender, né? Porque ele recebe a notícia de que a cidade vai ser destruída, ele precisava sair logo, e ele fica resistindo. Então o Senhor tem misericórdia da vida dele, por amor a seu tio, por amor a Abraão, e ele ainda fica resistindo, achando que ele tinha tempo. Ele fica demorando, achando que ele tinha tempo ainda para esperar. Então, esse comportamento de Ló serve para nós, inclusive, refletirmos sobre nós mesmos, porque às vezes tem situações que o Senhor tem falado conosco, que nós precisamos mudar, que não tem mais tempo. É momento de você deixar aquele comportamento, de você mudar aquela atitude, de repente dentro da sua casa, né, no seu casamento, no seu relacionamento, e você vive insistindo com esse comportamento, com a continuidade desse comportamento, assim como Ló, achando que ainda tem tempo. Então é para nós refletirmos o que é que Deus tem falado conosco, qual atitude que nós precisamos mudar, que nós precisamos encerrar, que nós precisamos exterminar das nossas vidas, porque Ele está, né, nos alertando: não tem mais tempo, o momento é agora. E aconteceu no verso 17, que tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então os anjos disseram assim: olha, você teve a sua vida poupada, agora você não vai olhar para trás. Você não vai olhar para trás e você também não vai parar. Você vai seguir lá para o monte. O Senhor está te direcionando, Ló, você com sua família, a não olhar para trás, a não parar e ir lá para o monte. E veja o que aconteceu. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Então Ló recebe a direção do Senhor: vai para o monte. E ele diz: não, mas sim não, eu não quero ir para o monte. Tá? Eu não quero ir para o monte. Então, ele estava recebendo uma direção e mesmo assim ele ainda questionava Deus. Será que você também não tem recebido uma direção da parte do nosso Deus de não fazer determinada coisa e você continua insistindo em fazer? Ou o Senhor está dizendo para você assim: vá para este lado e você insiste em ir para o outro. Faça isso e você insiste em fazer outra coisa? Então é importante nós refletirmos sobre esse versículo, trazendo para a nossa própria vida. E no verso 20, eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Então Ló diz assim: olha, eu não quero ir para o monte, não. Eu quero ir para aquela cidadezinha pequenininha que tem bem aqui, é lá que eu quero ficar. E aí no verso 21, e disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Então, Ló começou a falar que ele não queria ir para o monte, que ele queria ficar naquela cidade, aquela cidadezinha pequena que tinha ali por perto.
E aí o Senhor concordou. Então tá bom, eu não vou destruir essa cidade, eu não vou destruir esse vilarejo, já que você quer ir para lá, então você pode ir para lá. Verso 22. Apressa-te, escapa-te para ali. Então vá lá para a cidade onde você quer ir, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então Zoar foi a cidade, foi o vilarejo para onde Ló foi. Então Zoar significa pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, quando Ló chegou em Zoar, já era noite. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. É importante a gente também entender como é que se deu essa destruição. A destruição dessas cidades aconteceu, na verdade, um terremoto. Então, aconteceu um terremoto e foi lançado dos céus raios. E as cidades lá de Sodoma e Gomorra eram cidades que elas possuíam poços de betume. Betume era asfalto, né? É um tipo de mineral altamente inflamável. Então, a junção, a combinação desse mineral altamente inflamável com os raios que caíam dos céus geraram grandes explosões. E assim é que foi destruída as cidades de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que elas foram reduzidas a cinza. Nada restou. Não se encontra nenhum dado, nenhum elemento arqueológico da existência de Sodoma e Gomorra. Se sabe da existência delas em razão de relatos documentais, mas algum elemento arqueológico palpável, não, nada disso restou, porque as cidades foram destruídas em cinzas, né? E continuando ainda no verso 26. Verso 25. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Então tudo foi destruído. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, nós observamos lá no início do versículo 17, onde os anjos falaram assim, não olhe para trás. Não olhe para trás, não pare e não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu. Ela olhou para trás, assim como Adão e Eva também desobedeceram quando comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui também houve uma desobediência, mas mais profundo do que uma desobediência, a gente pode perceber que havia um certo pesar no coração da mulher de Ló. Ela olhou para trás por quê? Porque ela saiu de lá sem levar nada, então certamente as riquezas ficaram por lá, as riquezas materiais, certamente era uma cidade que ela gostava. Então era alguém que estava dizendo assim, olha, eu estou saindo de lá, mas na verdade eu queria ficar lá. Então esse era um sentimento que nutria o comportamento dela, a ponto dela desobedecer e olhar para trás. Então, por isso ela virou uma estátua de sal. Porque o Senhor disse, não olha para trás, eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu estou te proporcionando uma nova vida. Assim o Senhor faz conosco. Quando nós nos convertemos a Ele, quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Então Ele diz assim, o que você fez lá para trás, não importa. O que importa é agora, daqui para frente, eu estou te dando uma nova vida. As coisas antigas passaram, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez de novo. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. No verso 27, e Abraão levantou-se aquela mesma manhã, Abraão, tio de Ló, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina do Jordão,
e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Então Abraão foi, olhou lá para a cidade de Sodoma e Gomorra e viu que de fato elas estavam já em ruínas, né? Totalmente destruídas. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então, o fato de Ló ter sido excluído daquele extermínio se deu em razão do amor do Senhor pelo seu tio, né, por Abraão. Verso 30. E subiu Ló de Zoar. Zoar era a cidade pequena, né, aquele vilarejo onde ele estava, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então o Senhor disse para Ló: ó Ló, você vai, você não olha para trás, você não para e você vai lá para o monte. Mas aí Ló disse: não quero ir para o monte, eu quero ir para aquela cidadezinha, para a cidade de Zoar. E agora ele já muda de ideia, já diz assim: não, eu quero mesmo ir para o monte. E ele vai para o monte, chega no monte, ele se refugia então numa caverna, ele se isola, somente ele e as suas 2 filhas. E olhem, assim, esses versículos seguintes são versículos extremamente chocantes. No verso 31 diz assim: então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Ela estava dizendo assim: olha, a gente está refugiada agora aqui, a gente está reclusa aqui nessa caverna, aqui não tem homem, não tem nenhum homem que possa vir ter uma relação sexual conosco, de modo que nós possamos então engravidar, que nós possamos ter então uma descendência. E agora eu vou apresentar uma brilhante ideia. Então, a mente dessas jovens, a mente das filhas de Ló, desculpe, a gente percebe que já estavam totalmente, né, influenciadas, né, pelo comportamento pecaminoso de Sodoma e Gomorra. Porque aqui no verso 32 diz assim, ó, a ideia da primogênita: vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Queriam então embebedá-lo, e aí a partir desse momento que ele estaria totalmente bêbado, elas teriam relações sexuais com ele. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, ele estava totalmente embriagado. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Então a primogênita teve lá o seu momento de intimidade, né, totalmente com uma relação incestuosa. E no dia seguinte ela vai e instiga e incentiva a irmã mais nova a fazer a mesma coisa. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam e engravidaram, né, as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. Moabe significa é do meu pai. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Então, as filhas de Ló, elas conceberam, elas engravidaram, e a primogênita teve um filho, deu o nome de Moabe, que significa é do meu pai, e Moabe então deu origem a um povo, que são os Moabitas, e já
a mais nova, né, deu origem, concebeu um filho que deu o nome de Ben-Ami. Ben-Ami significa é do meu parente, é do meu povo, né? E ela deu origem, né, esse filho deu origem também a um outro povo, que são os amonitas. Então, esses dois povos que foram originados a partir dessa concepção aqui, né, desse ato sexual incestuoso, eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Esses dois povos se tornaram inimigos de Israel. E assim terminou a família de Ló, né? A esposa, ela morreu, virou uma estátua de sal. As filhas tiveram essa ideia, né, terrível de terem relações sexuais com o próprio pai, para então conceberem. E tudo isso surgiu a partir, ou foi ocasionado a partir de uma decisão, de uma escolha errada. Porque quando a gente vê lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, quando Abraão ele chega para Ló e diz assim: ó Ló, o teu rebanho é muito grande, o meu rebanho é muito grande, não tem como nós continuarmos habitando na mesma terra. Então, para evitar contenda entre mim e ti, entre os nossos pastores, né, os pastores dos nossos rebanhos, é necessário que nós então nos separemos. Então eu vou deixar você escolher. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Então o que aconteceu? Ló avistou ali a campina do Jordão e disse: não, eu quero ir para lá, porque ali, né, aos meus olhos, eu vou ter mais vantagem, né? Porque do outro lado ele ia encontrar uma região desértica. Então ele disse: não, eu vou para lá, vou para a região do Jordão. Só que o que acontece? Aquela região ali era onde estavam essas cidades, Sodoma e Gomorra. E Ló sabia que naquelas cidades elas eram dominadas, né, por um povo perverso, por um povo profano, por um povo altamente pecaminoso. E mesmo assim, Ló decidiu ir para lá. E ele não só foi para lá para ficar ali no meio do pecado de um povo pecaminoso, como ele permitiu a sua família ser influenciada. Então, Ló, ele não conseguiu influenciar a sua família para servir ao mesmo Deus do seu tio, para servir ao mesmo Deus que ele então depositava a sua fé. Ele permitiu que a sua família fosse então influenciada por aquele povo, por aqueles comportamentos, né, que destoavam completamente da vontade do Senhor. Então, nós, diferentemente de Ló, nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Nós precisamos influenciar no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos influenciar dentro das nossas casas, nós precisamos influenciar dentro das nossas famílias, influenciar as pessoas que estão ali próximas, né, de nós, para que elas então se acheguem ao Senhor, e não o contrário. Então é que nós precisamos então refletir se nós estamos influenciando ou se nós estamos sendo influenciados. Que Deus te abençoe grandemente. Esse foi o nosso estudo do capítulo 19. E no nosso próximo encontro nós continuaremos nessa caminhada de estudo da Palavra do Senhor, abordando então o capítulo de número 20 do livro do Gênesis. Deus te abençoe.